A língua portuguesa tem cerca de 300 mil palavras. O número exato nem mesmo os estudiosos sabem. O certo é que a língua está sempre em movimento, se reinventa todos os dias. Palavras antigas ganham diferentes usos e significados, e outras novas entram para o vocabulário. Deletar, cipar, debugar, trollar. E tem também aquelas palavras que não deixam de existir, mas caem no esquecimento. Ela fala discoteca, eu não entendo porque agora é balada. Cucuia. Supimpa. Borocochô. É massa. Brucutu. São gírias que não se utilizam mais hoje em dia. A necessidade de registrar e guardar palavras é antiga. Começou por volta de 2.600 anos antes de Cristo. Os sumérios, que viviam na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, inscreviam em tábuas de argila, criando repertórios com nomes de profissões, divindades e objetos do cotidiano. Foram os primeiros dicionários da história. Então, esses primeiros dicionários, eles procuravam explicar as palavras, né, numa língua, ou então mostrar o equivalente na outra língua, com fins de comércio, né, de contato, de comunicação em geral. Os dicionários, como conhecemos hoje, surgiram durante o Renascimento, começando pela tradução das línguas clássicas como o latim para os idiomas modernos. Todos os livros dessa estante são dicionários, há dicionários de todos os tipos, para todas as necessidades, como este aqui, dicionário de rimas, para quem faz poesia, ou este outro, dicionário de sinônimos e antônimos, para quem não gosta de repetir palavras e procura enriquecer seu texto. Eu gosto de fazer uso de palavras, às vezes não muito frequentes, muito corriqueiras, porque eu acho que elas têm um sentido maior do que aquele que você pode dar numa simples palavra que todo mundo conhece. Então. E acho que isso estimula as pessoas a fazer uma pesquisa dentro do nosso vocabulário. O dicionário tem uma função que é de recolher palavras que existem na língua. De recolher, na medida em que ele recolhe, aquilo fica registrado, fica consagrado. Mas não significa que o dicionário crie palavras. O dicionário, na verdade, não cria nada. Quem cria as palavras é a língua, são os cientistas, que precisam sempre de palavras novas, é o povo, é a gíria. Tá osso, que tá complicado. É nós, tamo junto. Meus amigos usam muito uma palavra que é arrastar, que significa quebrar tudo, muita zoeira, alguma coisa do tipo. Quando você fala, tô zoado, é porque você tá zoado, você não tá bem. Eu sou muito curioso em relação a palavras. Principalmente para ver as diferenças quando é CH, X, eu tenho bastante dúvida nesse sentido. Quando eu não conheço uma palavra, ou mesmo quando eu estou escrevendo e quero escrever melhor ou mais bonito. Então, como diz a gíria, eu procuro o pai dos burros. É o pai dos inteligentes, porque a gente vai lá se instruir. Este é um livro raro. O Dicionário de Brasileirismos, de Rodolfo Garcia, publicado em 1915. Foi um dos primeiros dicionários de língua portuguesa a incluir palavras brasileiras. O reconhecimento de que o Brasil fala uma língua que não é a língua de Portugal foi um processo muito lento, que, de certo modo, tomou forma durante os anos que se seguiram à independência. Então, entre, digamos, 1822 e 1900... aparecem muitas manifestações de pessoas que dizem nós falamos uma língua nacional. E nacional é não português. Todo mundo tentou contribuir com alguma observação para essa ideia. E o mais imediato, não diria o mais fácil, mas o mais imediato é procurar palavras que só são usadas no Brasil e que não são usadas em Portugal. Vamos ver aqui, por exemplo, a palavra caatinga, que é uma região caracterizada por florestas de árvores de pequeno porte, de folhas frágeis, que abrange o norte, o nordeste e outros estados. Realmente, os portugueses não poderiam incluir essa palavra no dicionário antes, porque nem conheciam esse tipo de paisagem por lá. Atualmente, os dicionários estão ao alcance de todos, nas versões impressas e também na internet. Basta ter curiosidade ou necessidade e milhares de palavras se apresentam diante de nós, prontas para serem usadas. Déspota significa contratar. Eu acho que eu vou ter que procurar essa palavra agora. Vamos lá, tá difícil. O significado da palavra déspota é o seguinte,
que ou quem exerce autoridade arbitrária ou absoluta. Disse de governante. É, curioso. Estou procurando a palavra rubicundo. Rubicundo significa cujas as faces estão muito avermelhadas, né? E eu não sabia o que significava, agora eu sei. Esse sol está me deixando rubicundo. Procrastinar nada mais é do que adiar. Eu estou procrastinando a minha consulta. Hoje em dia não se faz mais um dicionário apenas por informações de segunda mão. Quer dizer, o dicionário é feito a partir de usos reais. A ideia é você juntar material que você encontra nos jornais, que você encontra nas revistas de entretenimento, que você encontra nos noticiários de televisão, mas também nos programas de televisão de outra natureza, que você encontra nos romances, no teatro, na poesia. E aí você encontra as palavras em uso, né? Então, essas palavras que você encontra nesses usos são, digamos assim, anotadas, são assinaladas e depois se faz o dicionário levando em conta como elas são usadas em todos esses contextos, né? Então, essa é a primeira etapa. Uma segunda etapa. O português é uma língua na qual tem flexão, né? Então, você pode ter uma palavra como gato, que é gato, mas é gato, gatos, gatinho, gatão, gata. Você tem aumentativo, diminutivo, masculino, feminino. Vale a pena você colocar tudo isso no dicionário? Não, certamente não vale a pena. Então, o dicionarista tem que achar uma espécie de representante de todo esse conjunto de palavras. E a tradição diz, coloque o masculino singular. Então, há todo um momento em que se trabalha para escolher a primeira palavra do verbete. Quer dizer, aquilo que tecnicamente é conhecido como lema, né? Ou a entrada. O dicionarista Francisco da Silva Borba é autor do DUP, Dicionário de Usos do Português, publicado em 2002. São 65 mil entradas reunidas a partir de textos escritos em língua portuguesa desde 1950. Primeiro você monta um corpus, ou seja, um banco de dados de textos escritos. Depois você analisa as palavras, descreve sintaticamente os textos, os contextos em que as palavras ocorrem. Depois é que você registra essas acepções a partir da ocorrência nos textos. Para 2013, o dicionarista prepara uma nova edição do DUP com o dobro de entradas da versão anterior. São palavras novas? Não são palavras novas na língua. É que o DUP abrangia 50 anos de língua escrita no Brasil, a partir de 1950. E esse outro dicionário são 500 anos de português escrito no Brasil. O corpus do DUP tinha 70 milhões de ocorrências. Este tem 240 milhões. É que a língua é um organismo dinâmico, sempre em movimento. Estava procurando a palavra ósculo, beijo. Beijo de paz e amizade. Eu vou dar um ósculo no meu marido. Estava procurando a palavra aqui e achei. Amplexo. Abraço, contorno, circuito. Hoje vou dar um amplexo na minha filha. Aqui empanturrado aqui, ó. É que a pessoa se empanturrou, está embuchado. Hoje eu comi muito. Hoje eu estou empanturrado, estou embuchado. Incólume. Incólume é um adjetivo. Significa sem lesão ou ferimento, que permanece igual, inalterado. O soldado saiu incólume da batalha. Mauro Vilar é filólogo, um profissional que estuda a língua a partir da visão histórica, usando documentos e textos como referência. Durante 30 anos, ele trabalhou ao lado de um dos maiores dicionaristas do Brasil, Antônio Weiss. Como é que o senhor definiria o dicionarista Antônio Weiss? Era um estudioso profundo da língua, um homem com uma formação histórica da língua muito poderosa, muito profunda. Como é que foi a confecção do dicionário? Nós resolvemos fazer um levantamento das palavras que apareciam em literatura desde o século IX da língua. E reunimos também muitas palavras específicas de áreas científicas e tecnológicas. Esse dicionário Quantas tem entradas? Mais de 230 mil entradas, né?
Essa primeira edição do UAS levou 15 anos para ser feita. Envolveu mais de 200 profissionais, entre linguistas, filólogos, cientistas, tecnólogos e estudiosos de outros países onde se fala o português. E o processo de atualização não para. Só que hoje, com a internet, até o trabalho dos dicionaristas ficou mais fácil. É preciso ficar especialmente ligado na internet e nas publicações, jornais, revistas, para retirar as palavras novas e registrá-las. Nós registramos essas palavras, mas nem todas entram no dicionário. É preciso dar algum tempo para saber se elas vão vingar na língua, porque muitas, especialmente palavras de gíria, por exemplo, elas muito rapidamente evanescem. Elas são palavras que são feitas para colorir a língua e tem que sempre haver uma nova criação, porque aquelas se gastam, né?